isso. Eu falei assim, a mesma reação, vocês viram? Só que eu não ri, não, eu assustei mesmo. Ela falou isso, eu falei, tá preso. Eu falei assim, o quê, menina? Você tá namorando com um preso? Pastor, está no presídio de segurança máxima. Eu falei, o quê? Eu dei mais um passo. Calma, pastor, calma, ela falou. Eu vou te contar a história, fica tranquilo. Eu falei, tá bom. Miriam, eu te conheço, você é abençoada, pelo amor de Deus. Aí ela foi contando a história. Irmãos, Mateus nasceu na família adventista. Foi criado na igreja até os 7 anos de idade. Quando ele tinha 7 anos, os pais se divorciaram. E ele foi para São Paulo com a mãe. Chegando em São Paulo, a mãe se afastou da igreja. E os filhos, naturalmente, também se afastaram. Quando ele tinha 12 anos, ele já era ladrão de carro. Ele se tornou especialista em abrir os carros, roubar o carro e usava o carro no tráfico de drogas. E o Mateus se envolveu no tráfico de drogas. Com 22 anos ele foi preso. Pegou 5 anos de prisão. Quando tinha 2 anos de prisão, ele tomou um castigo, porque ele teve um problema com os colegas de cela e foi lançado numa cela bem pequenininha chamada de Solitária. Alguém que conhece Solitária? Eu não, Deus me livre. Deixa eu olhar bem aqui, hein? Pastor Natalino, vamos olhar bem quem conhece aqui. Não brincadeira. Só para entender. A Solitária, que bom que ninguém conhece, né? Mas já ouviram falar, né? Vocês já ouviram falar, né? Já ouviram falar? Ai, deixa eu deitar aqui. Ele pegou 30 dias de Solitária. É uma cela bem pequenininha. Só cabia um colchãozinho no chão e um vaso do lado do colchão. Não tinha entrada de luz. Ele não podia receber visita da família. Não podia falar com nenhum outro detento. Ele ficou isolado 30 dias, sem entrada de luz. E a comida que ele recebia era pão e água. Café da manhã, pão e água. Almoço, pão e água. Janta, pão e água. No outro dia, pão e água. Almoço de novo, pão e água. Pão e água. Você acha que dá para viver com pão e água? Mas ele, quando deu 20 dias, ele achou que ia morrer. Porque ele foi definhando. O cara não morre, mas fica quase morto. A sensação é de que vai morrer, fica morre e não morre. E ele falou assim, ele contou para mim depois, pastor, eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer. E aí me deu desespero. Porque aí veio tudo na minha mente, um filme. O que eu fiz da minha vida? Eu vou morrer aqui nessa cela, sozinho. Sem receber nem a visita da minha família. Joguei minha vida fora. E aí, irmãos, ele se lembrou de Deus. E nessa hora ele fez uma oração. E ele disse para Jesus assim, Senhor Jesus, se o Senhor tem algum plano para a minha vida, se o Senhor tem algum chamado para mim, eu quero dizer para o Senhor que eu não mereço, eu não mereço nada. Sou um miserável pecador. Mas se o Senhor tem um plano para mim, me tira daqui com vida. Só isso que eu quero. Se o Senhor me salvar daqui com vida, eu vou te servir todos os dias da minha vida. E bandido tem palavra. E louvado seja Deus, irmãos. Sabe o que aconteceu? Ele terminou de orar e ele pediu, mostra que o Senhor tem algum plano para mim e me tira com vida que eu vou te servir. Quando ele terminou, um homem bateu na cela, assim, minutos depois. E o homem bateu na cela e o carcereiro abriu o lugar onde passava a comida e entrou um raio de luz e entrou uma voz. E a voz disse assim, Mateus. E o Mateus, quem é? E a luz batendo no olho, ele contando para mim, sentado lá no cantinho da cela no fundo. Quem é? E aí o homem disse assim, eu sou o mensageiro do Senhor. Mateus, Deus me enviou aqui para pregar a palavra para você. Deus me enviou aqui para dizer que Ele ainda te ama. E Ele tem um plano para a sua vida. Ele não desistiu de você. E se você agora vai aceitar como Salvador, Ele vai perdoar todos os seus pecados, te dar um novo coração e você vai nascer de novo, Mateus. Você aceita Jesus como seu Salvador? E o Mateus veio chorando, irmãos. E ele colocou a mão para dentro da cela, assim, o Mateus chorando, clamando a Deus por perdão, misericórdia. E aquele homem orou. E o Senhor Jesus entrou no coração do Mateus. Amém? Deu os 30 dias, ele saiu da solitária. Quando ele saiu da solitária, a primeira coisa que ele pediu foi uma Bíblia. Essa Bíblia aqui está toda quebradinha porque ela é a Bíblia do acidente. Estou guardando aqui. 5 da sobrevivência. Estava toda molhada, mas eu fiz ela secar. Irmãos, Mateus pediu uma Bíblia.
E ele começou a ler a Bíblia, ele comia a Bíblia, ele queria mais, e mais. E o preso tem muito tempo para ler, e ele foi lendo. Aí um dia, alguém do presídio, que lá tinha uma biblioteca, entregou um livro para o Mateus. Passaram lá e emprestaram um livro para ele ler. Sabe qual era o livro? O Desejado de Todas as Nações de Ellen White. Por isso que é bom evangelizar com livros, está vendo, comportadores? O poder que Deus tem através de um livro. Ele começou a ler o livro Desejado. E ele encontrou um capítulo que falava do sábado, acredita? E ele viu que Jesus, irmãos, guardava o sábado. E ele entendeu que ele precisava de guardar o sábado, porque ele conferiu na Bíblia. Ele chorava, e lia a Bíblia e se lembrava que quando era criança, ele guardava o sábado. E ele lembrou que a igreja que guarda o sábado são os adventistas do sétimo dia. Eu tenho que encontrar os adventistas, porque eles estão certos, está na Bíblia. Ele se converteu mesmo. Ele queria ser adventista. Então Mateus pediu para o carcereiro encontrar adventistas para vir dar estudo bíblico para ele. O carcereiro fez isso, os irmãos deram estudo para ele. Depois de 3 meses, o Mateus foi batizado, amém? E a primeira coisa que ele fez, colocou na cela dele uma placa bem grande: Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele fez somente um pastor dentro do presídio. E 8 companheiros de cela dele se batizaram, né? Porque ele deu esses livros. Quando deu 2 anos e meio de prisão, o Mateus recebeu um voto de confiança da justiça, que é o regime semiaberto. É um projeto de reinserção social. Então ele trabalhava, ele recebeu autorização para trabalhar durante o dia e voltar e dormir à noite no presídio. Por 2 anos e meio, assim terminaria a pena dele. E foi aí que ele encontrou a Miriam. Encontrou a Miriam no mercado. E eles começaram a conversar. A Miriam era da cidade dele, lá de Muzambinho, sul de Minas. Era da cidade, cresceu na mesma igreja que ele. Lá onde ele frequentava até os 7 anos de idade. Eles se conheceram criancinhas. E ela encontrou e começou a conversar com ele. Ele contou toda a história. Bem, enfim, ele é bom de papo. Miriam falou: pastor, e agora eu estou namorando com ele. E aí ela falou assim: está vendo, pastor, que ele é uma bênção? Eu falei: amém, Miriam. Aí ela falou: só tem mais um problema, eu não sei se é um problema. Aí ela falou: ele quer ser pastor. Eu falei: como é que é? Como é que vai ser pastor? Ele é presidiário, Miriam. Aí ela falou assim: pastor, eu não sei, mas Deus tem um plano, pastor. Você tem que conhecer, pastor, ele é de Deus. Eu acho que Deus quer que ele seja pastor mesmo. Aí eu falei: Miriam, se você está falando. Aí ela falou assim: então vamos fazer o seguinte, pastor. Ela me desafiou: meninas, memórias espirituais, né? A menina oportuna, espiritual. E ela falou: pastor, faz uma carta, escreve para o juiz lá de São Paulo, lá em Mogi, e pede o juiz para liberar o Mateus para vir comportar aqui 3 meses com a gente. Depois a gente vê o que dá. Aí eu fiz isso. Eu e meu pastor Sidney, o diretor associado, o pastor Natalino me conhece bem, nós escrevemos uma carta explicando para o juiz lá de Mogi o que era comportagem. Olha para você ver. O que é comportagem, como isso abençoa os jovens, como transforma a vida dos jovens, dá a oportunidade de estudar na universidade, adventista e tal. O juiz leu a carta, irmãos. Foi para casa e aí o Espírito Santo na cabeça dele. E o Espírito Santo começou a falar com ele. E o juiz era crente, eu não sabia que era crente. Cristão de outra igreja. E aí o juiz começou em casa e não dormia, porque o Espírito Santo falava: você tem que liberar esse rapaz. Eu tenho um propósito para ele. Você tem que liberar ele. Ele vai ser um pastor. O Espírito Santo falava no coração do juiz. Pá, pá, pá. No outro dia o juiz chamou o Mateus. Colocou o Mateus diante dele. Pegou a carta. Mostrou para o Mateus: recebi essa carta lá de Minas Gerais, Mateus. E Deus tem falado comigo. Eu tenho visto o seu comportamento aqui. Eu quero dizer para você que eu não vou impedir os planos de Deus. Pegou uma carta dele e assinou, entregou a Mateus e falou assim: aqui está o seu perdão de pena. Você está perdoado. Não precisa dormir nunca mais na prisão. Você está limpo. A partir de hoje você está perdoado e vai onde Deus te levar. Amém? O Mateus saiu do presídio direto para uma campanha de comportores. Saiu do presídio em Mogi e chegou em Muriaé. Eu estava em Juiz de Fora, 4 horas de carro. Peguei meu carro e fui lá conhecer o rapaz. O cara saiu do presídio, né? Eu falei: deixa eu ir lá ver quem é. Mas eu já sabia que era bênção. Quando eu cheguei lá, o menino era cheio do azeite do Espírito Santo.
tinha unção. Falei, você vai longe e nós vamos te ajudar. A igreja vai te apoiar. Ele comportou 8 meses. Só para vocês terem uma noção. Ele conseguiu 3 bolsas de estudos, comportando. É mais ou menos vender mais de 100 mil reais em livros. Ele ganhou cerca de 60 mil reais em 8 meses, comportando, vendendo livros da igreja que leva o evangelho. Comprou um carro. Ele já não roubava mais, comprou. Comprou um carro. Amém? Amém. Casou com a Miriam. Amém? Tinha o dinheiro suficiente para entrar na faculdade de teologia, só que agora faltava uma coisa: passar no vestibular. E o vestibular de teologia é o mais concorrido da igreja. Então, a Universidade Adventista é o curso mais concorrido de teologia. E no curso de teologia tem algo a mais, além da prova normal que todo mundo faz uma prova de Bíblia e mais algo a mais, diferente, que é uma entrevista. Aí eu gelei. Eu falei, na entrevista. Porque assim, se o cara tem uma coisa meio errada, assim, dependendo, não passa não. Aí o negócio é mais criterioso. E aí eu pensei, uau, o Mateus há 8 meses atrás era um presidiário. Vai passar. Dificilmente vai entrar na faculdade de teologia. Mas porta que Deus abre, e porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu quero pedir você, o irmão, aqui para me ajudar. Pode passar essas fotos aí, irmãos? Você vai ver a foto de um rapaz ali. Pode passar mais? Bem, bastante mesmo, pode avançar mais. São outros jovens, medicina, outros jovens mais que realizaram o seu sonho. Esse, volta um pouquinho. E no ano 2016, volta, você adiantou. No ano 2016, esse aí, não volta. O convite, ele está adiantando. Ele está indo sozinho. No ano 2016 eu recebi aquela foto do Mateus. Ele está passando sozinho, né? Aquela foto do Mateus. Ele estava terminando a faculdade de teologia. Porque ele entrou naquele ano e todo o curso dele ele comportava todas as séries. Levava 2, 3 pessoas ao batismo e tirava uma bolsa e meia, 2 bolsas comportando. Todas as séries. Ele acreditou no plano de Deus e hoje o Mateus é o pastor dessa igreja. Amém. E quero dizer para você, ele é um pastor ordenado. Já tem 5 anos de ministério. A Miriam é coordenadora pedagógica. Esse é o Mateus, irmãos. Pode passar um pouquinho. Ele esteve na TV Novo Tempo. A mãe dele voltou para a igreja. A obra de Deus é completa, né? Esse é o primo dele, o Diego, que está no Amazonas como missionário, fez teologia também. Pode passar. Essa é a irmã dele que voltou para a igreja também. Se tornou comportora, estudou letras no NASP. Pode passar um pouquinho. Através da comportagem. Se casou. Pode passar. Aí está ele no programa 180 Graus da TV Novo Tempo, contando a sua história. O Mateus tem sido missionário na Itália, na África, e Deus tem levado ele a todos os lugares do mundo. E agora ele é um pastor lá em Minas Gerais, e no Espírito Santo agora. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Como Deus tinha um propósito